Oi, gente, bem-vindos a mais uma edição podcast. Eu sou a Carol Paiva e hoje eu tô aqui com a Camila Andrade, do Saúde em Casa. Ela é enfermeira. Tudo bom, Camila? Oi, Carol, tudo bem? Oi, pessoal. Um prazer estar de novo aqui, né, pela segunda vez numa edição. Estou muito feliz com o convite e hoje a gente vai ter um outro papo bem bacana, né, Carol? Sim, a Camila já esteve aqui, né? Falou sobre a profissão, né, de cuidador de idosos, que ela também vai falar um pouquinho, né, hoje. Ela vai falar, gente, sobre o novo perfil do profissional da saúde. Eu falei, Camila, tu não fala só de enfermagem, não. Vai falar de todo mundo, né, Camila? Exatamente, né? Um conteúdo ele é bem amplo, na verdade, Carol, porque como foi que eu cheguei a essa temática nesse sentido de criar palestras e cursos e começar essa abordagem? Vendo a realidade, né, clinicamente falando, observando o meu instrumento de trabalho, que são pessoas, até porque eu realizo os atendimentos domiciliares, treino os cuidadores e convivo ali com a família, que é o que eu sempre digo, né, que é a tríade perfeita: o paciente, a família e os cuidadores. E cada vez mais as famílias e o próprio mercado de trabalho em si tem exigido uma postura desse perfil. Qual o perfil, qual o profissional que eu quero para mim? Porque você é convocada para um emprego muitas vezes porque tem um bom currículo, consegue se dar bem na entrevista ou até conhece alguém, é uma indicação, mas você sai por motivos comportamentais, por postura. Às vezes mesmo até por questões mesmo de não gostar do espaço ou não gostar de uma determinada pessoa que trabalha com você na sua sala, né? A gente sabe que, infelizmente, existe isso de feeling. E é aí onde está, é a linha tênue. A Camila profissional é a Camila profissional. E a Camila pessoa, né? É a Camila pessoa, tem a vida dela. Todos nós temos diversas personas. Eu tenho a minha persona como mãe, eu tenho uma postura como mãe, eu tenho uma postura como profissional, sala de aula, eu tenho uma postura como profissional empreendedora no Saúde em Casa, né? E essa postura, ela varia, a minha comunicação varia de acordo com o meu público. Então, se eu estou trabalhando no hospital, eu estou falando com pessoas que entendem, eu posso usar termos técnicos, porque eu sei que eles vão estar me entendendo. Mas quando eu estou falando aqui para vocês, quando eu estou no Saúde em Casa, falando sobre esse perfil do profissional, né, que o nosso carro-chefe realmente são os cuidadores, porque há uma necessidade muito grande no mercado de trabalho da mudança de perfil de nós como um todo. Na verdade, é a nossa vida. Eu tenho que estar me mudando todos os dias. Eu tenho que ser readaptável, né? Onde eu estou inserido, hoje, amanhã eu já não pode ser que eu não precise ter a postura ou tenha que assumir uma outra postura. Né? Principalmente na questão, vamos supor, você aqui é um enfermeiro assistencial ou você trabalha aqui na parte administrativa e assume um cargo de liderança. Quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Então, você vai ter que assumir outras posturas, outros comportamentos e muitas vezes a pessoa não consegue lidar com isso e nem os outros conseguem entender essa sua mudança. Ai, subiu a cabeça, mas não é. É postura, gente. Né? Você tem que entender que eu sou um profissional. Então, eu digo muito para os meus cuidadores, olha, não é porque você trabalha na casa da pessoa que a sua vestimenta não tem que ser adequada, né? Não vá de chinelo, vá de sapato fechado, igual como se você fosse para o hospital. Adote uma roupinha como farda, não chegue atrasado, não é porque você não bate ponto ou porque você tem uma certa intimidade com a família. O mercado e as pessoas cada vez mais querem pessoas profissionalizadas, proativas, que sejam capazes de perceber as coisas, tomar iniciativa, sem ser preciso o tempo todo alguém estar delegando, né? Saiba o que você tem que fazer, planeje o seu dia, organize no seu ambiente de trabalho, se for no domicílio, se for no hospital, se for na clínica, laboratório, independente de onde for, você tem que ter uma postura ética e profissional. Ótimo, ela já deu uma introdução aí maravilhosa, né, Camila? Gente, ó, antes de começar aqui, porque a gente já começou, né, o podcast, queria pedir que vocês aí que estão assistindo a gente se inscrevam no canal, tá? Dá essa força aí pra gente. Tem um canal de cortes também, tá na descrição. Tem o Instagram, tem o TikTok, Mente Sã Podcast.
E eu quero já falar o arroba aqui do Instagram da Camila, que é o arroba underline, né, Camila? Isso. Saúde M Casa, que aí lendo fica Saúde em Casa, né? Também vai ficar na descrição, tá? Sim, eu falei brincando a questão da enfermagem, né? Eu quero até dar os parabéns. Foi o dia do enfermeiro. Foi quando? Mês de maio 12 de maio é o dia do enfermeiro. 12 de maio, né? Sim, a gente até recebeu a Carla, né? Que teve aqui também, tem um podcast da Carla. Um abraço aí para todos os enfermeiros, né? A gente já recebeu vários enfermeiros aqui. Eu estava até brincando, mas parabéns para vocês. Só que a Camila vai falar do profissional de saúde em geral, com foco nos cuidadores, que podem ser técnicos em enfermagem também, até enfermeiros, né, Camila? Então, assim, Carol, o cuidador, ele está classificado atualmente na categoria de empregado doméstico, certo? Ainda não existe um sindicato, ainda não existe um conselho, como nós da enfermagem temos o COFEN, o COREM, mas isso irá acontecer, né? Assim, eu sou realmente uma pessoa que acredito nisso, tanto que eu falo que cuidador é a profissão do futuro, né? Quando eu estou palestrando, quando eu vou falar para a minha equipe, né, para o meu grupo de cuidadores, inclusive um beijo para todas as minhas meninas e meninos, o que é que acontece? Eles podem ser, né, cuidadores que já são pessoas que têm a prática, o certo conhecimento, mas não têm a teoria, não foram ali para uma graduação ou para um curso técnico, né? Mas estamos aí, o Saúde em Casa está aí para treinar, capacitar, fazer treinamento prático, teórico, né? Para que o meu cuidador, esse profissional, ele não faça um atendimento robotizado, ele saiba o que está fazendo e por que está fazendo, certo? Então, essa procura tem aumentado cada vez mais, porque a população está envelhecendo, a gente sabe, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a quantidade de filhos diminuiu, então cada vez mais as mulheres estão galgando coisas, entrando aí no empreendedorismo, e isso da nova profissão, Carol, do novo profissional, do novo perfil, perdão, eu quero muito falar da questão de empreender, porque as pessoas acham que é só isso. Eu tenho, por exemplo, uma cuidadora que, por incrível que pareça, ela é esteticista, e fez um curso de cuidador comigo. Hoje ela é cuidadora e esteticista e ela, além de ser cuidadora, oferece os serviços dela. Então, ela oferece uma drenagem linfática, ela oferece massagem nos pés. Mas ela oferece para o cliente que está sendo cuidado. Exatamente. Se, pronto, estou dando meu plantão aqui, está tendo um edema aqui nas pernas da Dona Maria, acho que uma drenagem linfática seria legal, porque ela não está deambulando, não está andando, e ela vai e vende o serviço dela. E além do plantão, do serviço que ela presta como cuidadora, que tem as suas atividades, né, e complexidades dependendo de cada paciente, ela tem aquele plus a mais, né? Então, eu tenho uma outra cuidadora que ela é manicure. E ela vende esse serviço. Você está entendendo? Então, ela diz, muitas vezes faz a unha do esposo da senhora que ela cuida, né? Então, tem muitos cuidadores. E, assim, cada vez mais a procura tem aumentado. E o que é que acontece? Eu treino essas pessoas não só a nível teórico e prático, Carol, mas eu gosto muito de direcionar para a questão de comportamento. Né? Olha, você está no domicílio, você vai ver muitas coisas, vai ouvir muitas coisas, né? Então, a regra dos 3 macaquinhos, né? Ó, não vejo, não falo, não ouço nada, né? Porque você acaba sendo testemunha, né, ocular, auditiva de dentro de uma família. Um filho não vai deixar de dar um piti, uma criança, porque tem um cuidador ali no quarto cuidando do avô. Ou por exemplo, a família está conversando algo, né, assim, muito íntimo, alguma coisa, e a pessoa escutar e sair fofocando. Exatamente. Eu sempre falo, né, assim, postura, educação, né, manter a ética, porque eu tenho o meu perfil do cuidador. Eu quero um cuidador proativo. O que é isso? Não só cuidador, tá, gente? Um profissional, na verdade, de qualquer profissão. É aquela pessoa que tem iniciativa, que faz o que deve ser feito, que às vezes faz um pouco mais do que deve ser feito, porque, não por obrigação, mas às vezes porque gosta tanto do que faz e vai em busca de mais. E outra,
não vamos esquecer que o trabalho devolve, né? Eu faço aqui e daqui a pouco vai reverberar lá na frente. Opa, fulano de tal, no dia tal, fez tal coisa. Vamos chamar ele aqui. E aí as pessoas elas conseguem ir se desenvolvendo, crescendo, sem precisar pisar em ninguém, mas buscando sempre se qualificar, fazer um curso, né? A gente sabe que às vezes tem dificuldade socioeconômica, né? Às vezes sabe que o curso é caro, o livro é caro, mas a gente tem a internet está aí para isso, né? Inclusive eu tenho o e-book do cuidador, a profissão do futuro, tá o link lá no Instagram para vocês gratuito, é só acessar, é um pocket, claro, né? Não é como o curso mesmo, mas já é um norteador. Então assim, tem todo esse material, você só precisa ir buscar. Ele não vai chegar para você de, olha, estou aqui, me pegue e me abrace. E eu queria deixar claro, porque a procura, né, além da população estar envelhecendo, os cuidadores, eles são muito bem remunerados. Então, eu conheço cuidador que ganha muito melhor do que outras categorias profissionais da saúde. Sim. Entendeu? Dependendo da quantidade de plantão que dá, dependendo da qualificação, entende? Então, assim, é o que eu digo, meninas, vocês não se precificam, vocês se valorizam. E eu digo para a família, você não está tendo um gasto botando um cuidador, você está fazendo um investimento. Certo? São coisas totalmente diferentes. Quando você consegue enxergar essa diferença, você nota, opa, eu consigo ter qualidade de vida, mesmo tendo um ente querido aqui acamado, mas eu confio no cuidador porque ele é qualificado. Eu sei que essa pessoa tem capacitação, eu sei que ela é proativa, né? Então, assim, dá uma certa paz, uma certa tranquilidade para os familiares. Você está entendendo? E o cuidador, quando ele é seguro, quando ele sabe, ele não tem medo do plantão que ele vai dar, né? Nem do paciente que ele vai pegar da complexidade. Por quê? Porque ele vai ter domínio, porque ele estudou para aquilo, ele está treinado para aquilo. E se não tiver, nós, do Saúde de Casa, estamos aqui para fazer acontecer, né? E, de fato, é a profissão que está cada vez mais abundante, né? Assim. Em alta, né, Camila? Eu ia te perguntar, sim, então não só os enfermeiros nem técnicos podem ser cuidadores. Como você falou, tinha uma esteticista, uma manicure, né, também. É só fazer o curso que você fica qualificado, capacitado para entrar na categoria de cuidador, né? E lembrando que cuidador, quando a gente fala, não é só o cuidador de idoso, apesar da gente remeter só a isso. Sim. O cuidador que a gente chama, tem o care sheet, né, que é a babá, é um cuidador. Tem os cuidadores que às vezes vão só acompanhar um pós-operatório. Vamos supor, a pessoa fez ali uma cirurgia plástica, mora só e não tem quem cuide. Aí esse cuidador vai fazer um acompanhamento ali durante os primeiros dias. Então, tem diversos nichos dentro da parte da saúde, de cuidador, entendeu? Então, vai depender do que o cliente quer. Sim. Você consegue se desenvolver. Imagina aí essa cuidadora, que é esteticista, que consegue fazer a drenagem e ainda acompanha o paciente, né? Dá o banho, trocar a roupa, trocar a cinta e ainda está ali para fazer uma drenagem linfática. Olha aí. Ela está dando um plus a mais, né? Sim, tu falou já, né, sobre essa tríade, fala mais um pouquinho, que é a tríade perfeita do profissional. Lembrando, gente, que a gente não está falando só sobre o cuidador, é porque a Camila, né, tem o Saúde em Casa, que é direcionado para a formação de cuidadores. E é até bem interessante, Camila, tu ter falado que não é só de idosos, porque quando a gente pensa a palavra cuidador, a gente já pensa em idoso. Mas tem vários, né, pós-operatório, criança, tem um leque bem grande aí nessa área, né? E o Brasil, no Brasil, a população está envelhecendo. Voltando para a questão dos idosos, né? A população está envelhecendo e essa demanda está aumentando muito, né? Sim, e essa tríade perfeita, que acho que tu já deu uma pincelada, né? Que é o empreendedorismo, a questão teórica, não só prática, né? Porque eu até falei, gente, nos bastidores com a Camila, que eu já atendi vários pacientes que são cuidadores de idosos, e na maioria eles só são práticos. Eu acredito que eles não fizeram, elas, né? Que às vezes é mais mulher. Elas não fizeram curso, né? Então, fala um pouquinho dessa tríade aqui que tu mencionou. A questão, né, de eu ter falado da tríade perfeita é porque, como eu falei, existem muitos cuidadores que às vezes são até pessoas delegadas ou por
até vontade própria da própria família, um filho, um neto que assume a função de cuidador. Sem ter passado por um treinamento, um curso de primeiros socorros, que o Saúde em Casa também oferece, né? Sem ter passado por nenhum tipo de qualificação ou capacitação para saber se ele consegue suprir as necessidades da complexidade daquele paciente. Porque, às vezes, não é só um banho, uma troca de fralda, às vezes é um paciente bem complexo, que ele já não se alimenta pela boca, ele é um paciente que se alimenta por sonda, já é um paciente que já não urina mais espontaneamente, é um paciente que faz uso de sonda. Então, a complexidade desse paciente, ela é muito grande para ser assumida por uma pessoa que não tem uma capacitação previamente feita, não significa que ela não possa fazer. Inclusive, o Saúde de Casa vai e treina personalizado no domicílio, tanto família como cuidador, né, dentro das necessidades daquele paciente ali. A gente vai e faz isso. Porque existem diversos pacientes. O que funciona com o seu José pode não funcionar com o seu Bernardo. Você está entendendo? Isso é o mesmo cuidador. E eu tenho que conhecer o meu paciente, eu tenho que conhecer a minha família. E eu tenho que, profissionalmente também, Carol, me descobrir, né, sair da zona de conforto. Que eu acho que, às vezes, as pessoas, elas se acomodam ali. A lama é quentinha, né? Vou ficar por aqui. Ai, não. As pessoas, às vezes, se acomodam, né, Carol? Então, já tem um paciente e tudo, já tem um curso aqui, já estou há não sei quantos anos com ele. Mas por que não se qualificar? A gente tem cursos gratuitos, tem cursos que custam pouquíssimos. Quanto melhor o seu currículo tiver, maior a sua probabilidade de você entrar no mercado de trabalho, de você sair de uma família, porque, vamos supor, aquela família deixou de precisar do cuidador porque o paciente foi a óbito, por exemplo. Eu tenho um cuidador que não fica desempregado de jeito nenhum, não. Né? Pulando de uma casa para outra. E muitas vezes, quando vai, às vezes, tirar uma folga ou uma noite, porque um outro cuidador não pode, eu faço muito esse link, né? A família fica, fulano não pode ficar aqui, não? Porque gosta do cuidador, porque vê que o cuidador é um cuidador profissional, ético, com postura, sabe dar um feedback para a família, o que é muito importante, né? Que a gente dê um retorno para a família. Olha, dormiu a noite inteira, ou então acordou, tossiu, sabe? Tem que falar tudo, né? Aprender até essa visão holística sobre o paciente. Porque quando você conhece o paciente, você, por mais que ele esteja ali mais paradinho, ou sob efeito de medicações, e não contactue muito, você consegue observar as expressões do seu paciente. Às vezes ele espreme só o olhinho assim e você sabe que ele está com uma dor, que não é algo padrão que ele faça normalmente. E aí a família já pode entrar em contato com o médico para vir no domicílio fazer uma avaliação, sem precisar fazer uma remoção. E cada vez mais os serviços de atendimentos domiciliares, né? Que é um serviço também que a gente faz, quanto a nível de enfermagem, sem precisar fazer remoção do paciente. Porque no hospital, primeiro eu faço... Sem precisar fazer o quê? Remoção? Sem precisar fazer a remoção. Tirar o paciente do domicílio para ir para o hospital. Eu posso muito bem... meu pai desenvolveu uma lesão por pressão. Chamam Saúde em Casa, que eu, como enfermeira, sou capacitada, qualificada, posso fazer uma avaliação naquele paciente e dizer, olha, família, de fato ele precisa ir, ou então não. Vamos aguardar aqui, vamos observar, porque quando eu levo um paciente para o hospital, a probabilidade de ele ficar internado é muito grande. E o risco de ele adquirir outras infecções aumenta mais ainda. Então, o que eu quero é isso, é que não aconteça, é que meu paciente ele tenha qualidade de vida. Então, eu quero deixar o meu paciente, se ele for capaz, apto a fazer as atividades de vida diárias, se ele conseguir escovar o dente, olha, não aconselho que escove um dente dele, estimule que ele faça só, né? Faça um movimento só, estimule que ele pegue na escova. Então, quanto mais, você está ali para ajudar, mas se o paciente ele for minimamente capacitado de fazer algo sozinho, oriente, ajude, contribua, porque isso aí... Muitas vezes, quando o paciente é consciente e orientado, Carol, eles sentem uma frustração. Poxa, consciente e orientado, lúcido. Né? O paciente ele é lúcido, mas tem limitações. Vamos supor, está sequelado de AVC, mas a cabeça está funcionante. Então, tem ali uma pessoa trocando a fralda dele.
Sendo que há 15 dias atrás ele saía de casa, descia, ia na padaria, fazia as coisas, né? Apesar de ser idoso e tudo. Então, olha aí o que essa pessoa vai pensar, o que ela vai refletir. E por isso, muitas vezes, existe uma resistência do paciente. Então, o cuidador ele tem que ser sagaz, ele tem que ser treinado, ser paciente, saber abordar, né? Então, até o tratamento em casa, muitas vezes o paciente ele aceita mais fácil a adesão, porque está no habitat dele, né? Olho para o lado, reconheço minha cama, reconheço meu altarzinho, reconheço meu sofá. Paciente, às vezes, que consegue deambular. Eu digo muito, gente, deambular. É porque assim, né, quem tá em casa, né, também é leigo, não, nem todo mundo é da área da saúde, deambular é andar. Quando o paciente consegue andar, por que não? Vamos dar uma voltinha aqui, sair no corredor, levar para a varanda tomar um sol, né? Então, você pode estimular, sim, o paciente, o cuidador consegue tirar muitas vezes o paciente de uma condição e passar para outra bem evoluída, né? Mudar a posição para evitar úlcera por pressão, elevação de pernas para evitar edema, né, inchaço, elevação da cabeceira da cama para que o paciente não tenha engasgo na hora da alimentação. Então, o cuidador, a pessoa que está acompanhando, o profissional, ele tem que ter conhecimento de tudo isso. Por que eu não posso estar deitado se bebê toma deitado na mamadeira, por exemplo? Porque você pode fazer, o paciente pode broncoaspirar. O que é isso, Camila? Engolir a dieta pela via errada e ao invés de ir para o estômago, ir para o pulmão. E aí faz uma pneumonia aspirativa. Aí vai para o hospital, precisa tomar antibiótico, às vezes chega lá, adquire uma infecção de pele, e aí o que era para ser tratado, às vezes, em casa, 7 dias com antibiótico, ele passa mais de um mês no hospital. Sim, pois é. Por isso que quem está já nessa profissão de cuidador, de forma prática, é importantíssimo procurar, né, Camila? O curso. Eu acho que, assim, muita gente também, aí é que entra, né, o autoconhecimento, se auto-perceber, porque muitos profissionais podem ter, assim, um pouquinho de orgulho ou arrogância, né, assim, de eu já sei de tudo, né, porque às vezes a gente acha que sabe de tudo, gente, a gente nunca sabe de tudo. Então, se você tá nessa aí de, sei de tudo, baixa um pouquinho a bola, né? Humildade, volta para estudar, tem o curso da Camila, né? E vai se aperfeiçoar, porque você pode estar tudo ok, mas pode acontecer alguma situação que você não vai saber resolver e como é que você vai enfrentar, né? Aquela situação X. Exatamente. Principalmente, Carol, porque a saúde ela muda constantemente, né? Eu tenho um cuidadora que diz, não, eu já fiz há 15 anos atrás na escola bem famosa que tem aqui de cursos técnicos, já fiz esse curso, mas de lá para cá, quantas coisas já não foram atualizadas? Por exemplo, o calendário vacinal, todo ano praticamente é atualizado. Então, né, o profissional da saúde, todos os profissionais, inclusive as pessoas comuns, mesmo que tem filho, precisa estar atento, o que é que entrou de vacina esse ano, o que é que eu posso tomar, o que é que eu não preciso, entendeu? Então, a medicina ela vai mudando muito, principalmente com as inovações tecnológicas. Então, o que hoje é super moderno, amanhã pode ser antigo, obsoleto, já ter entrado em desuso, né? Então, eu vou precisar, todo curso meu é diferente, né? Porque o slide vai mudando, eu vou tendo feeling, o feedback do pessoal que trabalha, opa, me dá uma luz bem aqui, e eu vou e faço uma anotação. Eu aprendo muito também dentro da sala de aula, online ou presencial, porque eu pego vivências, histórias de pessoas, como eu citei aqui, das meninas, né? Pô, que legal, porque que eu nunca pensei nisso antes, né? Como, né? Enfim, então, tem várias situações em que eu particularmente, aprendo muito em cada curso que eu dou. Eu não só passo o meu conhecimento, eu aprendo muito com a história das meninas. Eu sempre peço para ouvir um pouquinho, né? Há quanto tempo você tem de profissão, para eu ter mais ou menos uma noção daquele público. É por isso que eu não dou um curso para uma plateia muito grande, porque você acaba se perdendo, né? E as informações elas ficam muito soltas, porque às vezes, quando são poucas pessoas, você consegue concentrar mais ali o conhecimento, a informação, olhar, falar, e elas prestam mais atenção em você, não ficam dispersas, né? Mexendo em celular, ou às vezes mexendo na cadeira, né? Então, assim, por isso que eu gosto de fazer mini grupos, porque eu consigo obter muito mais e dar muito mais de mim para aquelas pessoas. Ótimo, sim. E aproveitando aqui, né, que tu vai já falar também do teu curso, que é presencial.
A gente tem um curso de formação de cuidador, né? O título é Cuidador, a Profissão do Futuro. A gente tem na modalidade presencial. E aí eu preciso, primeiro, quando eu vou formar o curso, Carol, ter a formação de turmas, que são no mínimo 5 alunos, certo? Até porque eu não tenho um espaço, né? Loco espaço, enfim, toda a questão burocrática, geração de certificados, o espaço, coffee break para vocês, os mimos, né? E tem a modalidade online, que geralmente é a mais procurada, e eu sempre consigo, muitas vezes, fazer individualmente, porque às vezes é uma pessoa que trabalha, mas quer se capacitar, adaptar o horário dela. Então, essa semana eu dei um curso que eu terminei quase 11h30 da noite. Por quê? Porque começou às 8h. Porque muitos Trabalho, né? saem depois de 7 horas, vão chegar, vão tomar um banho, trocar de roupa, comer. Então, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que ser flexível para poder atender esse público. Ai, Camila, eu não posso passar o dia todo, então eu vou destrinchando. Não, então vamos fazer 2 noites, 3 noites, entendeu? Ou então um sábado todo. Ou então num domingo, que é um dia que geralmente, né, as pessoas têm folga e tudo. Mas aí você tem online, exatamente. Eu já dou curso online assim para uma pessoa só. Várias vezes as pessoas me procuram, Camila, sou cuidadora, não tenho certificado, quero me capacitar e me atualizar. O que é que você tem? Eu digo, o horário que você tem disponível é qual? A gente monta aqui. Entendeu? Eu vou de acordo com sua demanda. Camila, eu não posso 2 dias seguidos, posso dia tal e dia tal. A gente faz dia tal e dia tal. É personalizado. Ótimo. Personalizado, né? Então fica bem melhor, que a pessoa aproveita bastante, né? Exatamente. Já leva as próprias dúvidas, quem já atua, né, na área. E muitas vezes eu pego cuidadores que eles já são fixos de um paciente, que eles têm dúvidas em relação a certos cuidados daquele paciente que ele cuida. Então, eles trazem para mim, a gente conversa sobre, eu explico, né, eu falo tudo bem direitinho, né, oriento, mando material em PDF, mando vídeos, links de vídeos onde eles podem pesquisar também, entendeu? Então, assim, é muito bom quando é a turma toda, mas também é muito bom quando é individual ou em dupla, né? Eu consigo chamar e dar mais atenção e receber melhor e atender, né? E passar melhor o conhecimento para eles. Sim, ótimo. Sim, Camila, aproveitando aqui, gente, você que está assistindo, né, o podcast, aproveita, se inscreve aqui no canal do YouTube, ativa as notificações, tem um canal de cortes também, tá na descrição. Segue a Camila lá no underline, né? Underline Saúde em Casa no Instagram, é Saúde M Casa, né? Underline Saúde M Casa também vai ficar aqui nas descrições. Sim, Camila. Ah, sim, eu ia falar que a Camila agora, né, é professora de universidade. Eu quero mandar um abraço para os seus alunos. Olha, alunos da Camila, sigam o Mentesan aqui, viu? Se inscrevam. Estou de olho, viu? Peraí, deixa eu trocar aqui. Se inscrevam no Mentesan aqui, vocês estão assistindo a Camila, né? Então aproveita aí, deixa o comentário da conversa aqui que a gente está tendo, né? Manda pergunta para a Camila e se inscreve no YouTube aqui também, né? Lá no Instagram também. Aproveitar aqui, né, Camila? Claro. Sim, e você falou desse novo perfil, né? A importância de se capacitar. A importância de... Vamos botar autoconhecimento também, né? Autoconhecimento. E a questão do empreendedorismo nessa tríade aí. Fala um pouquinho. Carol, o autoconhecimento ele é a base de tudo, né? Você precisa estar bem, se reconhecer bem ou não, para que você possa efetuar qualquer tipo de trabalho, principalmente esse de acompanhar pessoas, né, em que você está ali cuidando de vidas. Porque se eu reconheço que eu não estou legal, eu não estou apta ali a cuidar do outro, né? Até nos aviões, a primeira indicação é, se houver algum tipo de turbulência, alguma coisa, bote primeiro a máscara em você. Por quê? Porque se você não está apto, se você não está seguro, você não consegue fazer nada por ninguém. Certo? Então, é importantíssimo que você esteja bem com você mesmo, que você não se sobrecarregue de atividades, que você saiba descansar, porque às vezes, Carol, acontece muito, a gente automatiza o modo trabalhador, trabalho, dinheiro,
qualidade de vida está onde? O autocuidado está onde? O meu autoconhecimento vai para onde? Meu amor próprio. Então, você às vezes acaba trabalhando robotizadamente e esquece que você pode entrar em processo de adoecimento. E quando você não para sozinho... Exatamente. Principalmente nesse pós-pandemia aí que a gente sabe que as pessoas realmente foram muito atingidas, assim, psicologicamente, né, com vários tipos de transtorno, fobia, ansiedade. Então, assim, cresceu muito. Era algo que já existia? Já. Mas pós foi o boom, né? Realmente a gente sabe disso. A gente tem muito estudo que mostra realmente isso, né? As mudanças que houveram. E nisso entra o empreendedorismo. As pessoas tiveram que se reinventar para justamente não perder o pão de cada dia, para poder a sua empresa não falir, para poder não deixar de atuar. Quantas portas, quantas empresas não fecharam, quantas pessoas não foram demitidas. E aí, quem sabia fazer um bolo, ia fazer um bolo, ia vender, né, online, ia fazer uma entrega. Quantos motoboys não se desenvolveram aí, né? Quanto aumento desses profissionais, a gente, por conta do iFood, por conta de... Opa, não sei se pode falar dos locais, das empresas, né, de deliveries, exatamente. Então, assim, muitas pessoas tiveram que se reinventar. Inclusive, estão se dando muito melhor atualmente por via online, por questão de redução de custos. Você não precisa, por exemplo, pagar um espaço físico, né? E você tem diversas maneiras de acessar diversas pessoas de diversos locais, por exemplo, do mundo, aqui de Fortaleza. Eu atendo Aquiraz, Caucaia, Maranguape, porque é tudo perto. Então, não é só uma coisa centralizada. Fora online, né? Que você pode dar o curso online. Exatamente. Você descentraliza o conhecimento. Então, para ter um curso do cuidador comigo, você não precisa vir da sua cidade para cá. Você precisa ser só um computador, um celular, uma internet, e a gente faz o nosso curso. Eu mando a certificação via e-mail, mando o certificado físico também. Então, assim, tem toda essa desenvoltura que a gente, como ser humano, é muito adaptável, né? Apesar, às vezes, de levar tempo, mas muita gente se reinventou por conta da nossa situação mundial e todos nós tivemos que nos adaptar e eu fui uma delas dentro do Saúde em Casa. Então, eu fazia atendimentos domiciliares justamente porque o hospital estava todo lotado de uma determinada patologia altamente contagiosa, então eu ia no domicílio para fazer essa avaliação sem que aquela pessoa precisasse sair de casa. Claro, com todas as paramentada, álcool, tudo bem direitinho, seguindo todas as normas, né? Seguindo todas as regras aí da Organização Mundial de Saúde, né? Então, assim, e a questão do conhecimento, você leva para todo canto através da internet. Então, não é algo que priva, então é algo que expande, né? Deixa de ser uma coisa verticalizada e horizontaliza, vai para todos os lados, consegue abranger diversos locais, pessoas, profissões. Então, eu aposto muito nisso, Carol, de verdade, assim. O Saúde em Casa ele tem quase 5 anos, mas ele está atuante aí firmemente há 2 anos e meio, né? E é uma coisa que realmente só tem crescido, né? Eu não falo nem de quantidade de seguidor, não. Eu falo realmente da coisa, do movimento, né? Da procura, das demandas, de eu ver que os cuidadores estão vindo atrás, de eu ver o aumento das famílias solicitando. Então, isso é muito importante para que eu, como enfermeira e empreendedora, preciso o tempo todo estar mudando o meu olhar. Opa, o que é que meu público está precisando? Opa, o que é que eu tenho que me adaptar aqui? Opa, o que é que essa família quer? O que é que eu gostaria de fazer diferente? O que é que eu tive de ideia e que eu acho que eu posso adaptar? Então, o empreendedor está com a cabeça o tempo todo ali pensando como fazer aquela coisa de maneira diferente ou de várias maneiras para que possa abranger todo mundo, entendeu? Ótimo, ótimo. Sim, tu ia falar também sobre, continuando a falar do teu projeto, né, do Saúde em Casa, que ele está virando uma agência de... Por exemplo, se eu preciso de um cuidador, eu contacto o Saúde em Casa e fala um pouquinho sobre...
Então, o Saúde em Casa, ele, além de ter atendimento domiciliar, porque eu faço os atendimentos domiciliares, Carol, eu faço consulta de enfermagem, eu realizo curativos, eu faço a avaliação dos pacientes, acompanhamentos pós-operatórios, né? Enfim. E também tem a questão dos cuidadores, né? Que é o nosso carro-chefe. Você recruta os cuidadores e quem precisa, liga para o Saúde em Casa e Camila, preciso de um cuidador. Além dos atendimentos domiciliares que eu faço, né, como enfermagem, acompanhamento de paciente, consulta, avaliação, curativos, eu também tenho o curso de treinamento para os cuidadores e o Saúde em Casa está se transformando aos pouquinhos numa agência, né, numa recrutadora aí de cuidadores. Por quê? Porque eu treino vocês e aí eu me sinto segura de indicar para uma família porque eles pedem muito. Vamos supor, eu estou fazendo um curativo ali, acompanhando um curativo, uma lesão de determinado paciente e eles me pedem um cuidador e eu não tenho. Mas como eu treino vocês, eu capacito vocês, eu consigo me sentir apta e segura de indicar fulano, ciclano, beltrano. Então, a gente criou agora, coisa que eu não tinha, por incrível que pareça, um grupo no WhatsApp, cada vez mais vão chegando pessoas. Então, sempre que tem demanda, eu pergunto qual a disponibilidade, converso com a pessoa no privado para saber, converso com a família para explicar também para esse meu parceiro, que o cuidador ele não deixa de ser um parceiro do Saúde em Casa, né? Para saber como é, o paciente é assim, assim, assado. Dá para você? Esse horário dá para você? Porque eu preciso ter esse feedback. A família quer como? Ai, não, Camila, eu só quero alguém de tal, tal, tal. Ai, não, Camila, é homem, só quero se for homem. Assim, dá um exemplo, porque assim, os cuidadores não são, a maioria são mulheres, Sim. né? Mas tem homens também. Sim. Dá um exemplo, assim, de uma família que quer um homem para um idoso. Ele se sente melhor com um homem do que com uma mulher. Dá um exemplo aí. Pronto. Então, nessa questão dos cuidadores, eu posso citar o exemplo, Carol, de como eu já tenho o meu banco, né? Como já treinaram comigo e eu já conheço as minhas pessoas, às vezes é um cuidado. Exatamente. Às vezes eu tenho um paciente que ele é homem e ele é consciente orientado, lúcido, tudo, e ele opta, né, por questões de valores, enfim, ter um acompanhante, um cuidador do sexo masculino. Né? Então, eu vou, já dispenso aqui as meninas, então eu vou atrás dos meus cuidadores homens, que são aptos, né? Que podem, que têm disponibilidade de horário, por exemplo. Uma coisa simples, mas grandiosa. Às vezes eu tenho um paciente, gente, que ele pode ter um sobrepeso, certo? Então, eu, como Camila, tenho que ter o bom senso e a noção de que eu não posso mandar qualquer cuidador para aquela casa. Eu tenho que ter a noção que fulano de tal, tem um porte físico maior, mais forte, né? Porque o cearense, ele é baixinho e tudo, mas eu tenho que ter essa noção até do porte físico do meu cuidador para eu saber se ele vai dar conta. Para ele não vir depois ter que se ausentar do trabalho porque fez uma lesão por esforço repetitivo, ou porque está com determinadas dores, né? Por conta do trabalho, por conta das demandas, entendeu? Então, é muito tudo personalizado, muito peculiar, não é de qualquer jeito, né? Essa avaliação, ela tem... eu boto um olho clínico muito grande, né, em relação a isso. Então, oriento também as famílias, né? Não treino só os cuidadores, também treino as famílias, porque muitas vezes o cuidador ele vai estar no momento dele do lanche, por exemplo, que tem direito, né? Então, no curso eu falo sobre direitos e deveres do cuidador, para ele ter noção, para ele saber o que não é o que é desvio de função. Vamos aproveitar e falar, né? Direitos e deveres. Repete aí, os direitos e deveres, importante, viu? Então, Carol, no curso eu falo muito, e é uma coisa que eu reitero bastante, sobre direitos e deveres dos cuidadores. Eles têm que ter noção, eles precisam ter conhecimento do que é direito e do que é dever, para que não haja um desvio de função. Né? Já peguei cuidador que me pediu para sair de determinados locais, de determinada casa, porque tinha situações em que as pessoas solicitavam coisas que não eram para o paciente, entendeu? Isso é desvio de função. O cuidador está ali para cuidar. Se por acaso o paciente está dormindo, suponhamos, e espontaneamente o cuidador queira fazer algo ou queira contribuir com algo dentro da casa, algo do tipo,
ok, mas não é indicado. Eu sempre falo, eu peço para a família não solicitar, né? Principalmente porque o paciente pode acordar a qualquer momento, necessitar a qualquer momento, da hora da medicação. Então, assim, aquela coisa, o papai está dormindo, desce ali fulano para passear com um cachorro lá embaixo, por exemplo. Eu digo, não vá. Né? Então, eu falo isso para a família, eu deixo ele bem ciente. Ele é exclusivo para cuidar do seu pai. Entendeu? Então, nem a questão de lavar a roupa do paciente, essas coisas todas, só realmente se o cuidador quiser, tá? Mas ele é para fazer as atividades. Administrar a medicação. Sim, fala. Administração de medicação, banho no leito, os cuidados com o paciente, com a pele, com ferida, fazer realmente companhia, né? Se puder mobilizar aquele paciente para que o paciente pare de ficar estático, né? Assim, só na cama, mude de posição, ele é do paciente. Ele não é do domicílio, apesar de se encaixar na categoria de empregado domiciliar. Sim, aí tem os horários para alimentação. Exatamente. Como todo canto, como toda empresa, né, que tem os 15 minutos ali ou 20 de lanche, dependendo da carga horária, e dependendo também do plantão, esse cuidador ele tem direito, né, a 1 hora de almoço, se for um plantão de 12 horas, tá certo? Se for um plantão de 6 horas, ele tem direito ali a 20 minutos de lanche. Mas, gente, nada disso é engessado, né? Então, tudo pode ser flexibilizado junto com a família, tá certo? Então, o que é que existe também? Existe cuidador com carteira assinada, existe cuidador com contrato temporário, existe cuidador, às vezes, só quero para 10 dias, que a família faz um contratozinho de 10 dias só para se respaldar. É um respaldo esse documento, né, para que não haja problema para nenhuma das partes, nem família, nem cuidador, tá certo? Que haja essa documentação. Né? Durante o período de 3 meses, vai haver um período de experiência para depois assinar a carteira, por exemplo. Igual uma empresa normal, gente. Tá certo? Tá ótimo, Camila. E estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, tá? Vamos fazer aquele 5 minutos finais aí para gerar um corte bem show. Não sei, o que é que tu queria falar? A mensagem que tu queria deixar? Alguma mensagem sobre o novo profissional da saúde, com empreendedorismo, não sei, dá uma... Deixa a tua mensagem aí nos 5 minutos. Vai lá. Tá. Para a gente finalizar aqui, pessoal, eu penso muito amplo, né? Eu comecei a expandir os meus pensamentos em direção às profissões de maneira geral, sabe? Saiam da mesmice, vão procurar coisas novas. Às vezes você faz uma leitura e vem uma ideia que te gera, sei lá, uma venda, né? O Saúde em Casa, ele não vende produto, eu vendo serviços. Então, eu tenho que estar o tempo todo me qualificando, lendo, né? Investindo financeiramente em alguns cursos, outros eu pego ali gratuito, ou eu sempre estou atenta ao que tem de novo, ao que está modificando no mercado de trabalho. Para quê? Para que eu seja atual. Porque eu sei que em Fortaleza existem, por exemplo, outras empresas que trabalham com cuidadores, mas o Saúde em Casa tem um selo Saúde em Casa. Tem a questão de você ser padrão Saúde em Casa, cuidador Saúde em Casa, de ser a enfermeira do Saúde em Casa que vai atender você. Que é com humanização, que é realmente com dom, com cuidado, com zelo, né? Com responsabilidade social, com gestão de pessoas, né? Então, preciso ter todo esse domínio. E é isso que eu quero, quando eu falo muito para as pessoas, gente, saiam da linha da mediocridade, saiam da mesmice, vão buscar, vão estudar, né? Ai, Camila, mas curso tal não tem nada a ver com saúde. Você que pensa, muitas vezes você faz um curso de administração e você vê lá como é que ele administra o tempo. Opa, vou começar a fazer um checklist aqui, o que é que eu vou fazer da manhã, à tarde e à noite, para você otimizar o seu tempo. Porque tempo, gente, não volta, e tempo é dinheiro. Tá bom? É a única coisa que a gente perde e não tem mais como repor, né? É tempo. Então, aproveitem da melhor forma. Saúde de Casa está aqui para investir realmente em vocês. Eu também não fico batendo em tecla com quem eu percebo que não quer,
né? Tem gente que às vezes dá vontade de eu dizer assim, olha, você só me deu dinheiro, mas não tô vendo você atuar aqui. Eu quero que todo mundo atue de fato, como eu recebo muito feedback. Ai, Camila, já consegui, tem uma casa tal, eles me pediram 10 dias, renovaram mais um mês e tudo. Então, isso para mim é muito prazeroso. É o reconhecimento e a valorização do meu trabalho. Não é só sobre dinheiro, né? É sobre esse feedback das pessoas e da família, né, de eu saber que eu estou fazendo um trabalho bem feito socialmente, né, e para as pessoas de uma maneira geral e para mim, comigo mesma, com minha consciência, né, assim, para eu saber, poxa, eu estou fazendo um trabalho que ele funciona, que ele me dá um bom retorno e que eu consigo cuidar de vidas de pessoas, recuperar, né, assim, proteger, né? Porque o saúde em casa, como a gente fala de saúde, saúde é proteção, recuperação e tratamento. Então, quando eu consigo fazer essas 3 coisas de uma maneira que o paciente se recupere dentro das possibilidades dele, na medida do possível, e fique apto, muitas vezes o paciente se recupera e fica 100%. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. É igual quando os alunos chegam, professor, entendi tudo, gostei do conteúdo, arrasou na aula, tirei nota boa. Então, ali me abrilhanta os olhos, assim, eu fico realmente com o coração cheio mesmo. Perfeito. Tudo feito com amor, né? Com dedicação, com propósito, né? Dá certo, com certeza, e só tem a crescer. Camila, muito obrigada por ter participado novamente aqui do nosso podcast. Muito grata, tá? Você ter aceitado esse convite. Gente, sigam ela lá no Saúde em Casa, né? Tirem as dúvidas com ela. Eu, Tá? eu que agradeço, Carol. Muitíssimo obrigada. Segunda vez o Saúde em Casa aqui, né? Então significa alguma coisa para mim, né? A gente já começa a reparar nisso também. Parabenizar aí pelos 50 programas, quase 50. Sim, Quase 50 programas, né? Do Medisan. Então aí estão firme e forte. Sigam o Medisan também. Acione o sininho lá. Eu já sigo há muito tempo, então são assuntos interessantes que temos, falando sobre saúde, autoconhecimento, autoestima, com diversas categorias profissionais. Então, a internet tem muita coisa boa, gente. Saibam aproveitar, né, assim, tirar o bom uso disso, porque hoje quase todo mundo tem acesso, são raras as pessoas que não têm. Então, aproveitem bem isso, tá? Sigam o Saúde em Casa, @saúde_casa, né? A gente faz atendimento domiciliar, curativo, treinamento de cuidadores. Eu também sou palestrante, sou professora da Unifor. Então, chega no Saúde em Casa, que aqui tem qualidade, capacitação, aptidão, amor, dedicação. Vem ser Saúde em Casa aqui e segue lá o Saúde em Casa e o Medisan. Um beijo. Olha aí, gente, eu não tenho mais nada a falar depois disso, depois dessa fala maravilhosa, né? A Camila é muito, assim, da comunicação também. E, Camila, e é isso, muito sucesso aí no Saúde em Casa, gostei muito desse papo. Sempre, né, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Tá, obrigada aí por ter lembrado, né, dos quase 50 podcasts, gente. E é muita coisa. Pois então é isso. Muito obrigada. Gente, obrigada, tá? Segue todos os links aqui na descrição. Dá um tchau aí. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Medisan. Muitíssimo obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo. Obrigada.